Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Psicologia. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as teorias cognitivas ou as teorias de aprendizagem. E também iremos falar sobre as correntes cognitivas. Nas teorias cognitivas ou teorias de aprendizagem, iremos basicamente nos centrar como é que o indivíduo cognitivamente aprende, como é que o indivíduo desenvolve a esfera cognitiva, como é que é feito o processo de ensino e aprendizagem, nas diferentes abordagens do processo de ensino e aprendizagem, mediante as correntes cognitivistas. Em outras palavras, nós iremos falar em diversas abordagens, em diversas correntes dos vários atores, como é que se constitui, se forma a cognição humana, o desenvolvimento cognitivo humano. Como é que é feito o processo de ensino e aprendizagem no indivíduo. Sendo assim, segundo Moreira, 1982, assegura que a psicologia cognitiva preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações envolvida no plano da cognição. A cognição, sendo assim, é o processo por meio da qual o mundo de significados tem origem. Os significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a contribuição de outras significações que possibilitam a origem da estrutura cognitiva, sendo assim as primeiras equivalências utilizadas como uma ponte para a aquisição de novos significados. A concepção cognitivista da aprendizagem é centrada no aluno. O professor assume o papel de orientador ou mediador do processo de ensino e aprendizagem. O erro não é concebido como um ato de punição, é visto como uma parte do processo e o modo pelo qual o professor pode verificar como os alunos estão compreendendo os conteúdos estudados. A análise do erro constitui-se como um mecanismo importante de referência para o professor, onde ele pode identificar até que ponto o aluno aprendeu a matéria e assim por diante. Possa replanejar as suas aulas de modo a abordar o mesmo conteúdo de uma forma mais criativa e dinâmica. Sendo assim, queremos assim, na psicologia cognitiva, é extremamente importante esta interação que o professor e o aluno têm na sala de aula. O professor não é o detentor de conhecimento, mas sim é um mediador entre o processo de ensino-aprendizagem e o aluno. É uma ponte entre a formação da cognição e o processo de ensino e aprendizagem na mediação do conteúdo a se abordar. Nesta senda, é muito importante que o professor seja totalmente criativo para que seus alunos consigam aprender a aprender e desenvolver nele o processo de ensino e aprendizagem. É importante destacar também outras características das teorias cognitivistas, cuja preocupação é com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações do plano da cognição. Considera ainda o conhecimento como processo e não como estado. Ou seja, nenhum conhecimento pode ser considerado pronto e acabado, ou ainda estático, pois está sempre se transformando em um processo de elaboração e reelaborar conceitos, significados e tendências, não podendo ser simplesmente transmitido entre os indivíduos, e sim construído individualmente por cada aluno ou coletivamente. Sendo assim, a partir da metade do século XIX, surgem novas teorias nas áreas de psicologia educacional, onde Piaget e Freud foram grande destaque, ou seja, pais da psicologia cognitivista contemporânea. Propõe que o conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social, estruturados culturalmente. Cada aluno constrói seu próprio aprendizado num processo de dentro
para fora, baseado em experiências de fundo psicológico. Os teóricos desta abordagem procuram explicar o comportamento humano em uma perspectiva em que o sujeito e o objeto interagem em um processo que resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivistas ou cognitivas. As correntes psicológicas. A corrente cognitivista enfatiza o processo de cognição através do qual a pessoa atribui significados à realidade em que se encontra. Preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso desenvolvido na cognição. Procura, assim, regularidades nesse processo mental. Nessa corrente situam-se autores como as correntes psicológicas, as correntes cognitivistas das teorias de aprendizagem. Os mais em destaque que nós encontramos: Bronner, Piaget, Vygotsky, Husserl e Cahill. Alguns deles são construtivistas, com ênfase na cognição, como Bronner, Piaget, Husserl e Novack. Ou enfatiza o afetivo, como Carl Rogers. Meus queridos companheiros, as correntes cognitivistas ainda continuam. Significa que fique ligado ao nosso canal, dê um like no vídeo, porque na aula a seguir nós iremos falar ainda sobre as correntes cognitivistas, nos direcionando com cada autor aqui mencionado: Bronner, Piaget, Vygotsky, Husserl, Novack, Cahill, entre outros. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Espero ver-te no próximo vídeo, onde iremos falar sobre as correntes cognitivistas ou as teorias de aprendizagem dos demais autores. Muito obrigado. Até lá.